Bom dia, você que nos acompanha pelo canal IBE Fortaleza, receba nosso cordial abraço nesse momento. Eu que vos falo, também a equipe que trabalha comigo na produção desses áudios. Estamos na semana da Páscoa, eu desejo uma Páscoa extraordinária, com a presença de Jesus e toda a sua mensagem de salvação, restauração e companhia, porque também Ele é o nosso Deus Emanuel, Deus conosco. Qualquer que seja o local onde você estiver me ouvindo nesse momento, eu quero fazer uma citação de uma poesia linda com Isaías 40, 29 e 31 para trazer encorajamento ao teu coração. Mesmo que o inimigo queira lhe ver caído, triste, ferido e abatido, jamais se renda, não se entregue, foi Deus quem lhe escolheu. Mesmo que muitos esperem para ver sua derrota, creia que foi Deus quem lhe abriu a porta. Os planos do inimigo não vão prevalecer, ainda que lancem pedradas para lhe atingir. Pode ter certeza, se você cair, a mão do Senhor vem para levantar você. Creia, ninguém vai vencer um escolhido de Deus. Deus abala a terra, move o céu para lhe dar vitória. Ele é fiel. Deus dá força aos cansados, vigor aos fracos e desanimados. Até os jovens se cansam, até os moços perdem as forças e caem de tanto cansaço. Mas os que esperam no Senhor sempre renovam as suas energias, caminham e não perdem as forças, correm e não se cansam, sobem. Com essa palavra eu inicio então esse áudio desse dia, onde você estiver, que a boa mão do Senhor esteja com você. Hoje a nossa reflexão é uma realidade difícil que foi vencida pelo poder da oração. Capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nós temos uma narrativa extraordinária que nos mostra, versículo 1, nessa ocasião Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calça as sandálias. Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram, tendo saído caminhar ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Temos uma narrativa verídica de uma situação impossível que foi resolvida através da oração da igreja. Olha o que aconteceu quando Pedro saiu. Ele foi diretamente até onde
A reunião da igreja estava acontecendo. Versículo 13, Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. A oração nos faz vitoriosos na luta contra o mundo, a carne e o diabo. Deus tem muitas maneiras de se comunicar conosco, mas nós só temos uma maneira de falar com Ele, é através da oração. Alguém disse que a oração deve ser a chave que abre a porta do dia e a tranca que fecha a porta da noite. Para termos vitória, é necessário que nossa vida esteja envolta numa permanente atitude de oração. O texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala que Herodes estava reinando, Tiago estava morto, Pedro estava preso. Pedro na prisão, o que fazer? Lutar contra Herodes? A oração foi a resposta, foi a solução que a igreja, a pequena igreja que estava começando ali no século I, encontrou para clamar, para buscar e para encontrar a resposta para ajudar Pedro a voltar para casa e a continuar o ministério apostólico que ele havia abraçado quando Jesus lhe entregou, dizendo que agora ele iria apacentar as ovelhas do Senhor. A oração, ela revela a nossa impotência, ela revela também a nossa incapacidade e também uma completa dependência de Deus para a solução dos problemas que estão à nossa volta. O problema de ter Pedro preso e a julgamento era tão grande, era tão grave, que a igreja não tinha outro caminho a não ser clamar, buscar e encontrar em Deus as respostas que eles precisavam. E quando Pedro é liberto, é solto de uma forma extraordinária, com uma intervenção divina, como o texto nos descreve, e ele volta a casa, os irmãos que estavam ali e as irmãs que estavam orando não acreditaram quando ouviram a voz de Pedro. Foi necessário que Pedro confirmasse, dizendo que era ele mesmo e como o Senhor o havia tirado da prisão e como Deus o havia liberto para a glória do seu próprio nome. O final do capítulo 12 de Atos diz que a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se, e que Herodes, por não ter glorificado a Deus, o anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido por vermes. É assim que conclui o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Deus socorrendo o seu povo, ouvindo as orações da igreja, libertando Pedro, punindo Herodes pela sua maldade, a sua arrogância, a sua dureza de coração, e Pedro agora livre para que o evangelho pudesse continuar crescendo para o louvor da glória de Deus. A palavra de Deus continuava a crescer, a espalhar-se, porque o poder de Deus permanece o de ontem, hoje e sempre. Amém. Essa é a reflexão, o desafio e a certeza de que o nosso Deus está diante de nós, pelejando as nossas causas e nos dando uma grande vitória pelo seu eterno poder. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha Esperança, e meu coração está cheio de alegria pela certeza de que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Amém.